Muito bem. Vamos começar a falar então sobre a construção do plano de aula, de acordo com o que está previsto lá no edital GCMSP, certo? Vocês devem ter visto que esse edital trouxe para nós um formulário específico. Esse formulário, gente, ele é de uso obrigatório, tá? Então não podemos fazer um plano de aula em nenhum outro modelo que não seja esse, certo? Atenção com isso. O edital, ele traz para os professores de ensino fundamental 2 e médio, será sempre esse formulário, certo? Que é o nosso formulário de plano de aula. Para os professores pedagogos, professores de ensino de educação infantil e ensino fundamental 1, nós teremos dois possíveis formulários. O plano de aula é para o fundamental 1 e temos o planejamento de experiências, que é focado na educação infantil. Esse primeiro modelo que a gente vai ver do plano de aula, ele serve para todos vocês. Professores pedagogos vão usar caso o sorteio seja de um ponto do Fundo 1, e os professores de Fundo 2 e médio sempre vão usar esse formulário, certo? Vamos ver então, em primeiro lugar, trechinho por trechinho ali, de como é que a gente vai fazer para preencher esse documento de forma adequada. Esse é um ponto que é muito importante ali para a nossa prova, tá? Então, ali no cargo, precisamos colocar o nosso cargo escolhido. Cuidado sempre que vocês devem escrever de forma correta as informações. Então, os cargos para o pedagogo é o professor de educação infantil, ensino fundamental 1, e para os professores especialistas, professores de ensino fundamental 2 e médio. Façam esse preenchimento de forma correta. O título do ponto sorteado. O ponto ele vai ser sorteado 48 horas antes da sua prova, lá no site da FGV. Só vai sair por lá essa publicação de qual é o ponto destinado a você. Quando você for preencher o formulário, o ponto tem que estar escrito exatamente igual está lá previsto no edital. Atenção com isso também. Não faça abreviação, não mude palavras, escreva exatamente como estiver lá. E lá onde pede o candidato, seu nome completo sem nenhum tipo de abreviação. Tá? Evitem no preenchimento desse formulário abreviar ou sempre ali a escrita por extenso, corretamente, com todas as informações, certo? Na segunda parte, né, ali além do... vai ter o pedido do seu cargo, o título do ponto sorteado, eu trouxe um exemplo ali. Então, ó, aqui é o ponto 4, lá para os cargos de professor de educação infantil e ensino fundamental 1. Vida, ambiente e saúde. Corpo humano, seu funcionamento e cuidados. Então, escrito por extenso, exatamente como está lá no edital. Trouxe aqui como um exemplo para a gente ver. Descendo mais um pouquinho, vai pedir algumas outras informações muito importantes. O componente curricular para os professores especialistas. Tranquilíssimo, né? É sua área de atuação, só que você vai escrever ali. Pedagogos, atenção, né? Vejam de qual é a disciplina ali, o componente curricular que está envolvido com com o ponto sorteado, certo? No ano ciclo, tem uma questão muito importante. Você vê que ele pede o ano para quem está sendo destinado àquela atividade, certo? Porém, o ciclo, ele já foi dado lá quando é sorteado o ponto. O ponto 4 aqui, por exemplo, ele já vem delimitado que ele é um ponto para ser trabalhado no ciclo interdisciplinar. Se ele é para ser trabalhado no ciclo interdisciplinar, eu só posso trabalhar no 4º, 5º, 6º ano. Como é de Fundamental 1, eu escolhi 5º ano aqui para o nosso exemplo, tá? Retomando os ciclos de aprendizagem. Se o meu ponto for referente ao ciclo de alfabetização, estou falando de 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental.
Se for o ciclo interdisciplinar, 5º, 6º e 7º ano. Se for o ciclo autoral, 7º, 8º e 9º ano. Correto? Muito bem. Embaixo vai vir o objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento, muitas vezes, ele já vai estar ali, vai ser o mesmo do ponto sorteado. Não obrigatoriamente, mas geralmente, pelo menos, já vai te dar uma boa dica. O ponto sorteado aqui foi vida, ambiente e saúde. Quando a gente olha lá no currículo da Cidade de Ciência, esse aqui é um dos eixos estruturantes da área de ciências. E aí ele fala que tem que ser sobre corpo humano, seu funcionamento e seus cuidados. O objeto de conhecimento escolhido por mim para ser trabalhado no 5º ano é funções e características de órgãos e sistemas do corpo humano. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles vão estar lá também no currículo da cidade, do ladinho do meu objeto de conhecimento. Então, gente, na hora que eu ver o meu ponto, eu vou ter que procurar lá nas últimas páginas do currículo da cidade, lá onde tem as tabelas ali com o conteúdo a ser trabalhado em cada ciclo e cada ano, e eu vou procurar lá o objeto do conhecimento e o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento correspondente àquele ponto sorteado. Certo? Então, vejam que não vai ter muito o que a gente inventar aqui. Eu vou copiar tanto o objeto de conhecimento como os objetivos exatamente como está lá no currículo da cidade. Então, aqui, ó, eu coloco o código lá, referente ao currículo da cidade, EF de ensino fundamental, 05, que é referente ao ano ciclo, C de ciências e 10, que é do objeto de conhecimento. E aí eu trago ali a descrição exatamente como está no currículo. Vamos ver aqui que eu trouxe o exemplo para vocês. Olha só. Lá no currículo de Ciências Naturais, na página 97 e 98, vai ter lá o que está destinado para o 5º ano do ensino fundamental, ciclo interdisciplinar. Então, olha só, eu olhei lá o ponto sorteado para mim. Vai ter o nome do ponto, e aí, quando eu leio o nome do ponto, eu vou saber de que disciplina se trata. Falou vida, ambiente, saúde, ciências. Peguei lá meu currículo da Cidade de Ciências. Aí, lá também, no meu ponto sorteado, lá no edital, quando eu vou procurar aquele ponto, vem a descrição que ele é um ponto referente ao ciclo interdisciplinar. E aí, então, eu vou lá no meu currículo da cidade e procuro o que está destinado ao ciclo interdisciplinar. Lembra que era vida, ambiente, saúde. Vida, ambiente, saúde, que é o meu ponto, está aqui, ó, no eixo estruturante. Quais são os objetos de conhecimento possíveis para esse eixo estruturante? O primeiro está aqui, ó, funções e características de órgãos e sistemas do corpo humano. Olha só, gente, é exatamente o nome do meu ponto. Vida, ambiente, saúde, corpo humano, seu funcionamento e cuidados. Sem mistério nenhum para a gente, não é? Então, aqui, ó, eu já sei como preencher objetos de conhecimento, já sei qual é o ano que eu devo colocar aqui, e o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento vai estar logo depois. Tem vários, eu poderia ter escolhido algum outro que também tivesse a ver com isso, mas eu escolhi esse primeiro aqui. Identificar os órgãos internos do corpo humano, reconhecendo as relações entre as funções biológicas. Então, vejam só, preciso ter um mínimo aí de afinidade com o currículo da cidade, porque eu vou precisar fazer essa localização. Eu não posso inventar objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem da minha cabeça. Tem que ser exatamente como está no currículo da cidade, inclusive com o código aqui,
igual do currículo da cidade. Tudo bem? Não é para inventar além disso. Se atentem a colocar o que está aqui. Posso colocar mais de um? Pode. Se eu quisesse estudar, por exemplo, função do sistema nervoso, eu poderia colocar esses dois objetivos, ó, o C10 e C11 aqui. Se eu fosse estudar órgão reprodutor feminino, eu poderia colocar o C10 e também o C12. Então, dá para eu usar mais de um objetivo, tá? Mas pode ser um só também, tranquilo. Se eu quiser, eu ainda posso citar qual é o objetivo de desenvolvimento sustentável referente a esse objetivo, referente a esse objeto de conhecimento. Não é pedido no formulário, mas eu posso colocar lá uma observação, tá? Lá na parte da minha estratégia, ali no decorrer do meu texto, quando eu vou falar sobre a minha aula, né, explicar como a minha aula vai acontecer, eu posso acrescentar essa informação. Tudo bem? Nem sempre vai ter aqui o objetivo de desenvolvimento sustentável, mas quase sempre tem, tá? Principalmente ciências, história e geografia, geralmente tem, tá bom? Seguindo aqui no meu plano. Vocês viram que até agora, gente, nada de criatividade minha, certo? Primeira parte, só copiei ali o ponto, preenchi com os meus dados. Segunda parte, peguei o ponto sorteado para mim e fui fazer um trabalho de pesquisar no currículo da cidade e só copiei, entre aspas, né? Só copiei as informações que estavam lá, de acordo com o que eu pretendo fazer na minha aula. Nada de mirabolante até aqui. Nada que exige ali os nossos conhecimentos, né? Copia e cola real, assim, né? Trabalhinho ali de copiar e colar. Aqui é onde eu vou utilizar a minha criatividade, né? Aqui é onde eu vou mostrar os meus conhecimentos de fato. Aqui pede estratégias metodológicas e desenvolvimento da aula. Eu coloquei assim em tópicos que eu fiz um exemplo bem rapidinho, só para a gente não se perder ali, né, no exemplo. Mas não precisa ser colocado assim. Pode ser colocado um texto, pode ser escrito da maneira que vocês acharem melhor. No edital está previsto que aqui nessa parte você pode colocar fórmula matemática, você pode colocar imagem, você pode colocar texto de referência, você pode colocar as informações todas que você for usar na sua aula e que você julga que são essenciais para demonstrar aí o seu planejamento. O seu planejamento não pode ter mais de 6 páginas, tá? Determinado lá no edital. Ou seja, se eles colocam ali que o limite é 6 páginas, eles não querem um plano de aula sem fim, mas também eles não querem só aquele espacinho ali, ó, do formulário preenchido, não. Eles esperam que você conte de uma forma detalhada como vai ser essa sua aula, certo? Vamos pensar aqui juntos. Qual é o primeiro passo? Ele pede a estratégia metodológica. Então, é interessante que vocês, já de cara, destaquem qual é a estratégia que você vai usar. Vou usar metodologias ativas sala de aula invertida, por exemplo, tá? Vou usar a metodologia do trabalho por projetos. Você vai pensar ali na sua metodologia e trazer essa informação. Já traga já de cara, porque ele pede ali a estratégia metodológica. Desenvolvimento da sua aula. Pessoal, lá o currículo da cidade, quando a gente vai olhar para a avaliação, ele diz que a avaliação tem que ser diagnóstica, formativa, acumulativa. Primeira etapa da nossa aula é fazer a avaliação diagnóstica. Se eu estou trabalhando pela primeira vez aí um objeto de conhecimento, meu primeiro passo é fazer uma avaliação diagnóstica, fazer um levantamento prévio do que é que os meus alunos já conhecem sobre aquele tema. Lembrando sempre que quando eu falo de avaliação, avaliação não é um sinônimo de prova, né? Quando eu falo avaliação, é pensar numa atividade avaliativa que levante conhecimentos prévios dos alunos. Aqui, por exemplo, eu coloquei que eu vou começar a minha aula numa roda de conversa, perguntando para os meus alunos se eles reconhecem ali
as figuras que eu trago no conjunto de imagens sobre o corpo humano. Isso é uma estratégia para fazer levantamento de conhecimentos prévios, é uma avaliação diagnóstica. Tudo bem? Vou desenvolvendo a minha aula de acordo com a estratégia que eu elenquei que eu vou usar, isso é um ponto importante. O avaliador ele vai fazer essa análise se você, de fato, conseguiu desenvolver a sua aula de acordo com a metodologia que você elencou. E também, obviamente, tem que ter a ver com objetivos e com objetos de conhecimento que a gente elencou lá em cima, certo? Falo como vai ser a minha aula. Coloquei aqui, ó, dividir a sala para que eles montem um joguinho lá de corpo humano. Depois a gente vai assistir um vídeo. Após o vídeo, eles vão corrigir a montagem que eles fizeram. E por último, pedir que eles façam um registro do que foi feito, né? Do corpo humano montado. Foi ali a minha estratégia metodológica. Isso precisa aparecer ali, inclusive passo a passo mesmo, todas as informações de como eu vou fazer o meu trabalho. Sejam detalhistas, tragam todo o conhecimento que vocês têm, certo? Esse é o momento que a gente tem de mostrar o quanto a gente domina o conteúdo. Lembrando daqueles conceitos lá básicos. Se possível, trabalhe metodologias ativas. Se couber um trabalho interdisciplinar, pode apresentar um trabalho interdisciplinar, se fizer sentido ali para o ponto que foi sorteado para você. Lembrem do princípio da educação integral, da equidade e da educação inclusiva. Veja se a sua aula, de fato, é uma aula que está proporcionando a participação de todos, certo? Em seguida, eu vou ter que elencar os recursos que eu utilizei. Traga todos os materiais que você precisou usar para a sua aula. O ponto que eu acho importante a gente pensar o nosso edital, ele está proibindo uma série de usos de recursos lá durante a prova. Eu não posso usar o computador, eu não posso levar um tablet, tem algumas coisas que eu não posso levar. Pensem com cuidado se vale a pena colocar esses recursos na sua aula, já que você não vai conseguir mostrá-los durante a sua prática. Isso pode ser uma armadilha. Talvez valha mais a pena pensar em recursos que você consiga levar para a sua demonstração prática. Tudo bem? Tentei pensar nisso também na construção. E aí, por fim, na avaliação, tem que aparecer esses 3 momentos. Faremos o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos no começo da aula, que é quando eu faço a roda de conversa. O professor passará entre as mesas, verificando e intervindo lá durante a montagem, a avaliação formativa, e o registro lá na folha sulfite que eles fizeram no final vai fazer parte do portfólio de atividades dos alunos, avaliação cumulativa, com o registro feito pelo próprio estudante. Tentem sempre fazer esse link, tá? Tem que aparecer na sua aula esses 3 pontos de avaliação. Avaliação diagnóstica, uma avaliação formativa e uma avaliação cumulativa. Diagnóstica, começo do processo para levantar conhecimentos prévios. Formativa, aquela que vai acontecendo durante todo o processo e ela serve para o professor reorganizar o próprio planejamento. E cumulativa, aquela lá no final do meu trabalho, do meu projeto, para fechar ali as arestas e o professor conseguir verificar se os alunos de fato conseguiram desenvolver ali aquele tema, certo? Então, todos esses momentos avaliativos precisam aparecer ali no meu momento de avaliação do plano de aula. Tudo bem? Vamos retomar então, olhando lá para o meu plano inicial. Olha só. Componente curricular, o ano ciclo, objeto do conhecimento e objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Todas essas informações eu vou pegar de acordo com o título do ponto que for sorteado para mim. Trabalho de pesquisa, pegar o ponto e procurar
lá no currículo da cidade e copiar, colar as informações. Estratégias metodológicas e no desenvolvimento da aula. Eu preciso olhar ali para minha aula, né? Preciso olhar ali a forma como eu vou estruturar a minha aula e trazer todas as informações que são importantes. Preciso apresentar a metodologia que eu escolhi. Precisa aparecer os 3 momentos de avaliação e é interessante que eu seja mais detalhista ali para falar como minha aula vai acontecer. Lembrando que vai chegar o momento da prática e esse plano precisa estar alinhado, muito bem alinhado, com o que você vai desempenhar na sua avaliação prática. Então, não adianta a gente querer inventar o mundo aqui no plano de aula no papel, se a gente não conseguir depois demonstrar isso na nossa apresentação. Lembrando que a apresentação lá do nosso plano, né, simulação de aula com base no plano, tem uma duração de 12 minutos. É um tempo escasso. Então, se eu tiver ali uma preocupação excessiva, né, ali nessa construção ali do meu plano de aula no papel e depois não conseguir demonstrar isso na prática, eu vou ter um grande prejuízo na minha prova. Na parte dos recursos, também tenho em mente privilegiar levar recursos que você consiga levar para sua aula prática. E a avaliação, não se esqueçam, ela tem que ser sempre a avaliação tem que ser diagnóstica, formativa e cumulativa.